Olá, meus queridos amigos, estamos aqui, vamos lá, vamos para a nossa deliciosa live, Análise Renais, sua live favorita da nossa programação, depois naturalmente do MBL News. E, cara, tô bem animadão aqui porque teremos alguns temas quentes, tá? E teremos, antes de tudo, comemorar. Eu vou pedir é que não tá aqui o nosso Luiz, mas queria pedir pra produção o fascículo 1 do livro amarelo, porque o que esse fascículo 1 do livro amarelo já tá cumprindo seu destino é impressionante. O que o livro amarelo já cumpre seu papel no debate público brasileiro, a gente, assim... até se espanta, né? Porque houve aquela visão que nós tivemos sobre o papel do Oruan em tornar nítido e claro o crime organizado no Brasil e a forma como o narco-estado vem se desenvolvendo. E, poxa, se nosso objetivo era dar luz porque as pessoas falem do assunto, tá rolando. E eu acho que esse fim de semana aconteceu uma das coisas mais importantes de todas, que foi, claramente, a adesão, maiormente a esquerda psolista, ao oruanismo, tá? A esquerda psolista resolveu, de maneira desbragada, sem nenhuma vergonha, não apenas defendê-lo, mas propor agir politicamente junto a ele, dado que o Oruan vem tentando se converter em liderança política, e como ele pretende ser liderança política, a esquerda quer que esteja com ele, natural, né? A esquerda enxerga ele como uma espécie de um porta-voz das periferias, um porta-voz das favelas, um cara que representa os moradores das favelas na luta contra o Estado opressor, e assim... Diante dos sonhos molhados que a esquerda tem, tirando a Erika Hilton, que eu acho que ela não tem sonhos molhados, enfim, é possível dizer que a esquerda, em geral, assim, tá bem tarada, né? A esquerda tá, desculpa aqui, né? A esquerda como um todo tá tendo uma ereção com essa vontade do Oruan em se tornar uma liderança política, tá? Isso é muito bom, isso é muito útil. E é muito legal que a gente viu comentaristas de esquerda, né? Tem um cara, deixa eu te comentar, o Riso me mostrou dele, né? Tem um cara que chama João Caetano, não sei o quê. E eu pouco tinha visto o conteúdo dele, mas ele é um sujeito que, quando eu vejo as pessoas falando, eu falo, olha, toda vez que eu vou opinar em redes sociais sobre um tema, eu nem estudo o tema, e eu aguardo o João Caetano se pronunciar. E aí, tão logo ele deu a opinião dele, eu vou dar a opinião contrária, que vai ser a opinião mais correta de todas, né? Então, aconteceu isso comigo. Esse tal de João Caetano tava lá, avisando a direita, né, que a direita que vive, né, de humilhar e colocar na marginalidade as pessoas mais pobres, ela vai ter que lidar agora com uma nova liderança, né, que é o Oruan. E veja só, esse é o post do cara, ó. O Oruan está se tornando politicamente relevante, e aí sim a direita vai começar a ter medo, porque ele capitaliza sobre pautas em que o cerne da atuação da direita fluminense hoje depende, como chacina em favelas. Sim, assim, a construção da direita é chacina em favelas. A própria direita criou esse monstro e não vai conseguir segurar, né? Primeira coisa, a ideia de reduzir o seu adversário, a estratégia do seu adversário, a propaganda que você quer fazer dele, né? Falar que o programa da direita brasileira é chacinar favelados é de uma estupidez atroz. Tá? Você pode até falar, a direita não é empática, a direita não sei o que. Pô, faça essa crítica. Isso aí é assim, uma caricatura bem né? Pô, sim, a direita está muito focada em chacinar pessoas. E quando não percebe que várias expressões daquilo que se chama de direita brasileira já estão na favela. Das coisas mais claras é o discurso evangélico. As favelas, naturalmente, ainda votam mais no centrão do que qualquer outra coisa, porque o centrão se vive da compra de voto, né? Então, é natural que qualquer lugar mais pobre que tenha compra de votos tenha mais presença do centrão. A gente tem até um estudo sobre isso na Valete. Mas tem esquerda, tem direita, tem tudo ali. E a direita, enfim, pode muito bem sustentar, esse é o nosso exemplo, mas assim, eu não vou jogar pro bolsonarismo, que o bolsonarismo vive de fazer um discurso na prática sobre chacina em favela. Vamos chacinar os favelados. Então, cara, a direita não precisa sustentar esse discurso e não sustenta esse discurso. Isso é mais uma caricatura que é pintada para demonizar o seu adversário. Agora, a direita, né, argumentava que a esquerda era passadora de pano para crime, leniente com o crime organizado e com o tráfico de drogas. E a esquerda psolista, sim, é. O problema é o seguinte, você pode pegar alguns elementos da direita, especialmente a direita bolsonarista, que coadunam com milícia. E o bolsonarismo, a gente pode pegar o gabinete do Flávio Bolsonaro, e muitos elementos do bolsonarismo coadunam e tem um flerte com milícia. Sim. Posto isso, um partido inteiro, que é o PSOL, franjas inteiras do PT, não é que flertam, falam abertamente com o crime organizado e topam jogar juntos com representantes do crime organizado. O Oruan não vai ser tratado aqui como um cantor. O Oruan é filho do Marcinho VP. O Oruan é uma liderança do Comando Vermelho. O Oruan se coloca como uma liderança política nas regiões controladas pelo Comando Vermelho. Eu acho muito engraçado, porque quando ele faz esse discurso sobre favela, ô Riso, ele não vai fazer esse discurso numa área do TCP. Ele vai fazer esse discurso né? Então, assim, a periferia dele é basicamente a periferia controlada por ele. Então, isso tornou uma liderança, né, legítima, política,
em regiões específicas é basicamente atender ao interesse do Comando Vermelho, que quer fazer e exercer o controle político sobre essas regiões. Então, ganha-ganha pro PSOL e pro Comando Vermelho, né? E é isso que o Oruan é. O Oruan é porta-voz do crime organizado, trabalha como um porta-voz do crime organizado, quer ser porta-voz do crime organizado, quer institucionalizar o crime organizado como força ali. E esses caras acham, ai, a direita... Tá, passando a fase da caricatura, né? A esquerda, vamos dizer, dá um match com a própria caricatura, vamos dizer, com uma energia muito maior que a direita. Muito maior, né? Então você pode até ter elementos que deem aso ali à caricatura da direita e da esquerda. Só que os elementos da esquerda são elementos praticamente institucionais. Tem livros publicados, você vai ter uma construção quase um ideário romântico do bandido, né? Você tem participação e atuação do crime organizado junto com a esquerda em filmes e documentários, em ONGs. Estava com a moça lá do Intercept que recebe dinheiro ou recebeu o dinheiro da Open Society Foundation, atuando aqui no Brasil, defendendo a mesma agenda do crime organizado, né? Toda essa galera defendendo a agenda do crime organizado, todo mundo junto defendendo a porra da mesma agenda, uma agenda pró-crime organizado, mas você não vai conseguir encontrar esse paralelo tão bem feito, tão construído com a direita. Ainda que a gente encontre no bolsonarismo elementos ali que realmente, né? E é por isso que o bolsonarismo é um problema para a direita como um todo. Há mais um ponto, o bolsonarismo também não articula esse discurso, né, de maneira tão intensa, né? O discurso da maneira oficial. Posto isso, né? Porque eu acho que é importante fazer essa distinção. Não é bom, definitivamente não é bom para a esquerda se vincular oficialmente ao Comando Vermelho. Mas eles não conseguem se segurar. Tá? Para nós, da direita, que propomos, veja só, uma guerra contra o crime organizado e propomos o seguinte entendimento: o crime organizado existe, o Brasil está se tornando um narco-estado e não há resposta a se dar, não seja através de uma guerra e do prendeu, matou. Prendeu e matou. Prendeu ou matou, depende da circunstância, mas vai ter que ser isso. E há uma direita, que é a nossa direita, propondo isso. E é uma direita que está crescendo e que está cumprindo seu papel e que acha importante que a gente tire esse véu de hipocrisia, né, criando, vamos dizer, uma espécie de um sistema de relações válido, porém impossível, entre crime, né, entre bandidagem e Estado. E aí a gente pinte as coisas como elas realmente são, que é crime organizado, precisa ser destruído, faz ocupação territorial e é terrorista. E o Estado brasileiro precisa enfrentar e parar de postergar, vamos dizer, esse desafio. E como isso é bom, nós vamos defender. E a esquerda vai tentar, vamos dizer, se aliar ao crime. Então o que está acontecendo, que é maravilhoso, é a esquerda está buscando uma aliança com o crime organizado. E a esquerda passou o fim de semana agora buscando uma aliança com o crime organizado, caralho. Vocês estão percebendo? Oficialmente, lideranças da esquerda brasileira, né, a Erika Hilton, a modelo Erika Hilton, a lindíssima Erika Hilton, e aí aquele patético galo de luta, vieram a público propor uma aliança, inclusive fazer o seu letramento, né? Veja só que interessante. O Oruan tava respondendo ali um cara, né? O cara falou: seria muito bom para a vida dele e para a comunidade se ele estudasse e organizasse politicamente para uma maior força da população e representatividade. Aí o sistema chora. Aí o Oruan: o que eu preciso fazer? Aí responde Erika Hilton: oi, Oruan, muita gente já te indicou leituras importantes, mas a transformação vem principalmente da organização coletiva. Não existe saída individual para problemas que são estruturais. Minha sugestão é que você se conecte com quem já constrói essa luta há anos, com coragem e compromisso com as favelas. No Rio, por exemplo, tem o Instituto DPN. Perto de você tem a Catiuxa Ribeiro, que é referência na luta antirracista e madrinha do cabelinho. E para se aproximar da comunidade LGBTQIA+, recomendo a entidade Maré, um coletivo de artistas da Maré. E sobretudo, tem um movimento de mães e familiares de vítimas da violência do Estado, que é um dos pilares mais fortes e verdadeiros dessa luta, como Mães de Manguinhos no Instagram. Tudo isso é organização popular, é fazer revolução com o pé no chão. Se quiser construir junto, tô por aqui, de verdade, estamos juntos. Essa foi a Erika Hilton, né? Então a Erika Hilton disse que tá junto, que tá propôs inclusive, né, os seus aliados ali, que se encontrem com o Oruan e tal. Então veja, ela está propondo uma aliança com o filho do Marcinho VP, membro do Comando Vermelho, para atuação política dele junto a eles. Veja, o Oruan não surgiu sozinho. O Oruan, ele não é, vamos dizer, um sujeito que brotou, assim, ele não brotou. O Oruan existe enquanto um fenômeno cultural e político dessas favelas por conta do Comando Vermelho.
O discurso dele é do Comando Vermelho, ele atua dentro do Comando Vermelho. Os shows dele, eu vou cravar, se ele não gostar, processe, Oruan, processa. O show dele é usado sim pra lavar dinheiro, como também é o Pose do Rodo. Bom, ele participa em shows que o Pose do Rodo participa, e os shows do Pose do Rodo são lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Ele escondia na casa dele, foragido do Comando Vermelho. Ele é o quê? Ele é membro do Comando Vermelho, tá? Ele tem tatuado o assassino... Ele tem tatuado no corpo dele o assassino, né? O Tim Lopes, não, desculpa, o assassino do Tim Lopes, que é o Elias Maluco, e o pai dele. Lembrando, tá? Acharam, né? A galera recuperou um tweet de 2017 do Oruan, tirando sarro do Tim Lopes, que morreu. É só pegar ali, tá? O DRT, tem um tweet de 2017 do Oruan tirando só sarro do Tim Lopes. Ah, mas que absurdo! Hora de nos unirmos! As trans mulheres, os transgêneros, todos nós vamos nos unir, junto com o Oruan e o Comando Vermelho, todas as trans, todos os lésbicas, todos os LGBTQIPNPAEKL+. Todas nós nos uniremos e vocês vão ter que aturar modelo trans sem na passarela, com o Comando Vermelho sem na passarela. É isso, né? No que... lembraram, resgataram esse tweet de 2017. Que confusão foi essa? Rala, Tim Lopes. Que confusão foi essa, meu querido? Você está se referindo o quê? Ao esquartejamento, à tortura em vida? Não existe tortura em morte, né? Ao esquartejamento, à tortura, à decapitação de um jornalista, praticada pelo seu tio de criação, que você disse, ele tem os erros dele. Tipo, decapitar uma pessoa, praticar tortura com um sujeito é um erro, após estar sendo investigado por uma série de estupros e abusos de menores de idade cometido por membros da sua facção. É com esse cara que a esquerda psolista quer dialogar. Não dialogar. A esquerda psolista tá tendo sonhos molhados, que esse sujeito vai liderar uma espécie de uma rebelião popular. A revolução virá. Finalmente chegaram, né, nos bandidos. Não é apenas o lumpesinato que tá junto, aquele, né, as trans. Não, é o cara que tá lá embaixo, é o traficante de droga. Agora ele tá armado. Agora acontece a revolução. Agora vem a revolução. A revolução vem, tá? Se foi Rafael Almeida Riso. Eu tô muito curioso, por que a Erika Hilton não esqueceu de algumas atuações do PSOL, de algumas ONGs do PSOL? Por que ela não sugeriu o Oruan atuar politicamente junto com a ONG Pacto Social Carcerário, que fez os filmes O Grito, que teve a Nelly Franco, o Barroso, o próprio Oruan e a mãe do Marcola? Por que ela também não sugeriu a atuação, por exemplo, da ONG Instituto Liberdade Amazonas, eu acho? Sim, da Dama do Tráfico. A Dama do Tráfico foi levada até o Ministério da Justiça junto com a ex-deputada do PSOL também, Janaína Rocha. Sim. Ela esqueceu essas atuações políticas, né? Mas eu vou te falar uma coisa, Riso, não dá nem pra, vamos dizer, fazer a crítica à hipocrisia ou esquecimento, porque ela tá sendo bem clara no que ela tá fazendo. Acho que só não coube mesmo no textão dela. Porque tá bem claro que ela pretende se aliar com o Comando Vermelho. Bota o Galo de Luta, que é um sujeito patético, né? Vou colocar um sujeito patético. Ele tentou queimar uma estátua e perdeu. E o Galo de Luta foi lá chamando o Oruan de aliado, né? Não, vamos se encontrar aí, tá ligado? Os aliados. Aí, chama nós, aliado, vamos se aproximar. Chama nós, aliado, vamos se aproximar. Maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso. Eu vou trazer um entendimento pra vocês por que é maravilhoso. Tem gente da direita que tem muita inveja do MBL, muita inveja. E que vê tudo que o MBL faz como um problema, aí tem que ficar diminuindo ou tentando nos culpabilizar sobre isso, né? Ainda mais quando a gente acerta. Quando a gente acerta, essas pessoas ficam lá tentando atacar e aí fica pior. São pessoas que querem colocar as coisas sob a seguinte lógica. O MBL está levantando o Oruan, agora nós temos um problemão. Desde quando isso é um problema? O Oruan é gigante, independente do MBL. A gente não tornou o Oruan mais ou menos famoso. Só que o que a gente fez foi direcionar essa energia do Oruan, que estava aqui, ela veio pra cá, um pouquinho pra cá. Como? Puxando ele. A lei anti-Oruan, as exposições que a gente faz do passado dele. Tudo que foi feito, mexeu com o cara. O cara começa a errar. E o cara começa a aceitar uma espécie de uma vocação. Eu comentei, tá lá no Valete Plus, uma espécie de uma vocação quase genética que ele tem em representar o pai. É um lance assim, ele quer se sentir como um sucessor do pai. Ele é um príncipe que precisa de um reino. Eu já comentei aqui na live, é muito estranho. Tem algo de Hamlet no Oruan. E tem algo de... Olha o que eu vou colocar que tem que ser muito cuidadoso pra alguém fazer o corte. Estou falando aqui de um bandido, um retardado mental que parece uma lombriga. Dito isso, há uma noção de exercício de poder, né, hereditário, quase aristocrático por parte dele. Que é parte de um bando invasor, é um bandido, é um bando, faz exercício da política através da violência.
e que se comporta de maneira violenta, e ele quer agora, enquanto líder do bando, assumir uma espécie de um segundo passo, que é se tornar um líder legítimo para aquela população dominada por eles. Você entende? Todo o sistema de relações sociais que pressupõe uma imposição de uma elite através da violência, ele não pode sustentar ao longo do tempo só com violência. Se você impõe uma minoria armada sobre uma maioria desarmada, você consegue por um tempo segurar via opressão. Mas depois você vai ter que criar sistemas de validação ideológica daquela hierarquia, entendeu? Por exemplo, uma coisa que é muito clara, que serve para fazer estudos nessa área, que é um caso muito louco, é o caso indiano. Né? O caso indiano, o que ele nos entrega? Quando você teve a invasão dos povos indo-arianos, tá, naquela região que hoje compreende a Índia, eles eram uma minoria. Né? Eles foram chegando, foram migrações, foram invasões, foi violento, foram acomodações, chama do que quiser. Você pegou uma determinada sociedade minoritária, oriunda da estepe, esses caras se tornaram detentores daquelas regiões, praticaram conflitos, a maior parte dos conflitos entre eles, dominaram a população local, se misturaram à população local e criaram um sistema de validação dessa hierarquia que é amarrado pela própria religião, que é o sistema de castas. Então você consegue criar uma hierarquia social e a justificativa de uma, vamos dizer, de uma imposição política desses invasores sobre os locais, que é um sistema presente até hoje. Isso é algo que aconteceu provavelmente por volta ano 1100, 1300 a.C. E isso existe, né? Isso está válido até hoje, 2025 depois de Cristo. São praticamente 3.000 anos de persistência, tá? É muito tempo. Em termos, vamos dizer, de civilização e tal, isso é antiquíssimo. E a gente vai encontrar outros modelos de imposição e de validação de elite sobre a população local. Quando você faz esse paralelo com a história, o que você tem ali? O Oruan, né, um grupo, né, que pode até ser oriundo, né, ele não é um invasor específico, ele não veio de fora e se impôs lá, mas eles se tornam uma elite dominante dentro de uma comunidade, implantam um terror, mas surge um soft power e depois começa a surgir uma ideologia que justifique. E agora ele se coloca como um representante não apenas do interesse do topo, do grupo de banditismo, mas do interesse da comunidade como um todo. Aí ele se torna um líder holístico, tá? Então o Oruan ele daria um salto de liderança, se comportando como um representante dos interesses da comunidade contra o Estado opressor, tá? Que seria, vamos dizer, se não algo completamente novo, porque existe toda a mitologia do traficante como um amigo do morador da favela em detrimento do Estado que abandona, o que não é verdade, mas, enfim, já é parte da implementação da ideologia. Ele daria um salto, né, um salto concreto em que ele se torna um líder político mesmo. E esse vídeo que ele tá ali com os caras fazendo isso, esse vídeo tem a cara desse shift, dessa mudança. Vamos fazer a análise desse vídeo aí. Ontem o Estado interviu uma festa aqui no Santo Amaro, ele baleou 5 moradores e matou um inocente. Até quando vão ficar matando meu povo e não vai acontecer nada? Quer acabar com o favelado? Por que não tá com uma bomba aqui e ver se resolve? De quê? Primeira coisa, né, você percebe, o cara não tem nenhum dom da oratória, né? Tem muita gente muito preocupada em o cara naturalmente se estabelecer como uma líder. Com uma oratória dessa, não tem tanto assim a se preocupar. O cara fala qualquer coisa, tem aqueles lapsos, né? Assim, aquele momento de silêncio que ele não consegue concatenar, juntar uma frase com a outra. É bem complicado. Mas vamos lá, dá o play. Ele fala meu povo. Volta um pouco que ele fala meu povo. Você entende? Ele não está aí, ó, veja só a imagem. Não é uma imagem em que a autoridade dele é validada através das armas. Todas as festas e toda vamos dizer, toda a mitologia que é criada por eles, inclusive nas músicas, é construída junto com as armas. A arma, o arsenal bélico e a riqueza. Aí ele não tá nessa vibe. Ele tá com crianças, tá? Ainda tem um clima meio lúdico de festa junina, tem as bandeirolas ali em cima, e tem as pessoas e as famílias ali endossando ele como líder, e a presença muito forte de crianças. Aí tá lá a Justiça, Eros, faixas e cartazes claramente feitos no mesmo lugar, ou seja, não foi exatamente tão espontâneo assim. Alguém mandou fazer essas faixas, foi um morador ou foi o próprio Oruan pra gravar o vídeo? Não sei. Joga a pergunta aqui no ar, mas vamos ouvir ele de novo. Até quando vão ficar matando meu povo e não vai acontecer nada? Quer acabar com o favelado? Por que não tá com uma bomba aqui e ver se resolve? Justiça, mas só quer justiça. Justiça! Como eu disse, assim, o Oruan, você não vai esperar inteligência dele. O raciocínio dele lento,
a baixa inteligência verbal dele denota um cara que não é capaz de lidar com situações e operações complexas. Em certa medida, ele não é apenas fruto do meio, ele é também fruto das próprias dificuldades, né? Mas mesmo sendo muito burro e muito primitivo, este algo mais que é profundamente humano, tá? Que é arquetípico, que é a ideia de se comportar como um príncipe, de honrar o pai e todas essas coisas que são primordiais e que antecedem qualquer coisa, tão presente nele. Então, ele vai exercer esta, abre aspas, nobreza, fecha aspas, da maneira mais primitiva, tosca e rudimentar possível. E sim, é uma mudança na atuação dele, e é uma mudança se colocando como essa liderança que cuida das pessoas. Então veja, ele está fazendo isso hoje. Semana passada, na soltura do Poço do Rodo, ele já estava pulando, né, em cima de um ônibus, né, aí um cara lutou contra o policial para evitar que ele fosse detido. Então ele estava ali na ação, ou seja, ele estava exercendo a violência e cultuando ali a festa da soltura do seu guerreiro, do seu clã ali, que era o Poço do Rodo. E aí agora ele vai e se comporta como um cuidador, né? São dois perfis do cara ali. Em resumo, se comporta como liderança política do tráfico, sim. E como uma liderança pública do tráfico para as pessoas e para a sociedade civil. Ele, que é parte deste aparato de propaganda do tráfico, está tendo essa metamorfose em que ele não é agora um cantor. Ele não está se comportando como cantor. E veja só, a desculpa dele e de todo mundo que apoia ele é que, não, ele é um cantor, tá fazendo a arte dele. Que momento ele tá fazendo a arte aí? Tudo aí que ele tá fazendo é ser um agente político que cuida dos interesses do Comando Vermelho, nos territórios do Comando Vermelho ou para com os comandados pelo Comando Vermelho. E isso, meus amigos, isso é muito bom. Isso é uma das melhores coisas que a gente pode observar. Cai o véu de hipocrisia. E eu volto a colocar, nesse sistema de relações sociais, como o carioca, absolutamente inviável, as tais relações entre morro e asfalto, justamente essas pessoas que foram desde o final do Império, desde o começo da República, desde o processo de urbanização do Rio, enviadas para os morros, alienadas de tudo. Essas regiões pobres, carentes, tudo esse processo histórico que é inviável e que ficou sendo escondido para manter de pé a aura, o mito do Rio, cidade maravilhosa. O Rio não é maravilhoso, o Rio é um inferno. O Rio é inferno, o Rio não tem nada de maravilhoso. Toda essa mentira, essa mentira que foi vomitada, tá, pelas bossas novas, pelas Rede Globos, pelos Rio 40 graus, cidade de Margarida, toda aquela merda, tá tão inviável, tá tão desgraçadamente inviável, que ele ter assumido que eu sou só uma liderança política e a esquerda ter validado, nos obriga como sociedade a ter que encarar o problema. E isso é bom pra caramba, galera. Isso é bom pra caramba, isso é uma das melhores notícias que nós temos. Eu vi um cara burro aí no chat, né? O Renan tá fazendo xadrez 8D por MBL ser responsável em tornar o Oruan liderança política. Mas a gente tá falando isso desde que começou essa história. Na verdade, muito antes que começou essa história. A gente tá tratando o Oruan como liderança política desde a publicação do primeiro fascículo do Livro Amarelo. Desde o início. A gente vem, junto com parte do jornalismo, denunciando a atuação de ONGs. Assim, eu não quero me repetir. Todo mundo sabe que nós falamos isso. Nós queremos isso. Se a gente quer uma guerra, você precisa saber quem é o seu inimigo numa guerra. Isso é um tanto quanto óbvio. O que a gente não quer é acobertar o que está acontecendo, fingir que isso é normal e criar uma espécie de uma relação promíscua entre o mundo do tráfico e o mundo formal do Estado brasileiro. Que é o que esses caras sempre quiseram. Que é o que as esquerdas quiseram. Logicamente que se as esquerdas pudessem escolher entre uma mistura entre o mundo do tráfico e o Estado, ou o tráfico mobilizar as pessoas para um processo revolucionário, lógico que eles escolheriam a opção 2. Esse é o sonho molhado de toda a esquerda brasileira.